Boa tarde, vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, dia 25 de agosto, turma do horário EF-Tarde. O assunto de hoje é sobre vistas ortográficas, né? Você usar a técnica, as normativas do desenho técnico para se expressar por meio de desenhos. Essa forma de expressão, essa forma de comunicação, ela tem que ser padronizada, porque muitas vezes o que acontece, você precisa transmitir alguma informação, tomar nota de algum parâmetro, de alguma situação, aonde você vai coletar informações. Então você está em uma visita em campo, por exemplo, e se depara lá com um componente que você precisa pegar algumas medidas, pegar algumas caracterizações, aí provavelmente você não vai ter, possa não ter um computador ali na hora, você consegue bater umas fotos, mas você precisa pegar, né, tomar nota de algumas coisas. Então, com uma trena, provavelmente, um paquímetro, outras ferramentas de medição, instrumentos de medição, você vai lá, faz as medições e você precisa expressar isso no papel. Quando você expressa no papel, por que você tem que seguir uma, digamos assim, um padrão? Porque você pode estar em campo pegando as informações e rapidamente transmitir essas informações por WhatsApp, por e-mail, para um outro colega, para uma outra pessoa lá do seu grupo, da sua empresa, um parceiro de trabalho, que ele vai ter que interpretar as informações, né, que você está transmitindo. E a mesma coisa pode ser o reverso. Você está recebendo informações de outra pessoa acerca de algum equipamento, algum componente lá que você tenha que desenvolver um projeto em cima, ou fazer algum trabalho em cima dele, das informações, e você tem que fazer a leitura corretamente desse trabalho, dessas informações. Então, por isso que existe uma padronização dentro do desenho técnico, ok? Então, quando a gente começar a falar aqui de vistas, primeiramente, existem duas formas de você representar um componente, né? A gente pode falar em perspectiva, ou seja, vista isométrica, né? Você tem ele aqui no plano espacial, aonde você vê essa representação aqui do objeto. Logicamente, essa representação, ela traz uma caracterização, ela traz uma familiarização com o componente, mas ela não é uma vista que traz tantos detalhes em relação às vistas ortográficas, né? Que ela representa justamente cada face, cada lado do componente. Então, são as duas formas que se usam para transmitir uma informação. Logicamente, existe uma forma de documentação técnica, que é o desenho técnico que a gente discute, é justamente em função das vistas ortográficas. A perspectiva, ela vem como um segundo plano, no quesito de auxílio nas interpretações das informações, né? Então, você vai muitas vezes olhar a imagem pelas vistas. Caso gere alguma dúvida, você pode ter uma perspectiva que auxilia você na interpretação daquele desenho. Tá? Só lembrando, a nossa aula é bidirecional, qualquer dúvida, a qualquer momento é só perguntar, ok? Primeiramente, né? Projeções ortogonais. Esse rapaz aqui chamado Gaspar Monge, lá no século XVIII, desenvolveu um sistema chamado de geometria descritiva, né? Ele começou a padronização da geometria descritiva, considerando os planos vertical e horizontal, que se cruzam, né? São prolongados, passando um pelo outro. Então, onde eles se interceptam ali é o ponto zero. Então, você tem uma aqui no nosso plano e no outro plano. O áudio está off. Dá uma olhadinha aí no computador, Ivan. Talvez sair e entrar novamente, que pode ativar. Mas eu acredito que ele esteja normal. Estava testando aquele agora há pouco. Eu acompanho por uma outra tela aqui e eu testei o áudio. Vocês estão com problema de áudio, pessoal? Alguém não está me escutando mais? Não, Estamos professor, ouvindo. Estamos ouvindo. É, Normal. tudo Tranquilo. certo. Ivan, dá uma olhadinha aí rapidinho. Tranquilo? Mas que tranquilo que não perde nada. Tem a gravação aí depois dessa parte que você não escutou, você volta e escuta tranquilamente. Beleza? Então, o prolongamento dos planos foi feito de uma forma para você poder representar tecnicamente o seu componente. Tá? Gerando esses planos, deu origem a 4 espaços, que a gente chama de diedro, né? Então, a gente tem o primeiro diedro aqui, ó, o segundo, terceiro diedro e quarto diedro, né? Eles são pontos aonde você gera à vista o posicionamento do seu componente. No Brasil, né, a técnica, a normativa que nós usamos são as vistas no primeiro diedro, né? Aqui ele fala um pouquinho da normalização da linguagem, né, a nível internacional, o porquê
desse padronização, o porquê do intercâmbio de informações e tecnologias. Então é fundamental isso. Hoje, por exemplo, você trabalha numa empresa, um exemplo, e a empresa comprou uma maquinário, esse maquinário ele vem lá da China, ou vem de um país da Europa, ou vem até da Ásia, por exemplo, né, a China, e aí você precisa interpretar alguns componentes de montagem, de confecção, assim por diante, precisa de uma padronização nessa documentação. A representação do desenho técnico do primeiro ou terceiro diedro é feito por esse símbolo, né, desse cone. Então, o primeiro diedro, primeiramente você tem um círculo e o cone. Terceiro diedro você tem o cone e depois o círculo. Geralmente eles estão dotados sempre na legenda, tá, da figura. Então, se você observar aqui, por exemplo, ele está no primeiro diedro, a representação. Tudo bem que essa imagem não tem vistas, tá? Aqui a gente tem vistas de seções apenas do nosso elemento. Esse aqui ele está no terceiro diedro e ele traz algumas apresentações das imagens, tá? Qual que é a diferença desse primeiro e terceiro diedro? É justamente o posicionamento que a peça vai ter em relação aos planos em função do ponto do observador. O observador somos nós, projetistas, desenhistas, tá? Então, em função desse posicionamento, é o que classifica no primeiro ou terceiro diedro. O Brasil trabalha o primeiro diedro. Estados Unidos, Inglaterra, Japão, eles já trabalham mais no terceiro diedro, ok? Dentro do nosso software lá, facilmente a gente faz a configuração de primeiro, terceiro diedro, qual a gente achar mais interessante. O que representa o primeiro diedro? As projeções são feitas em qualquer plano do primeiro diedro, seguem um princípio básico que determina que o objeto deve estar representado, né, entre o observador e o plano. A partir daí, considerando, né, o objeto imóvel, o espaço o observador pode vê-lo em 6 posições diferentes. Vou explicar isso para vocês. O que representa o primeiro diedro? Vocês têm que ter em mente o seguinte: você é o observador, então eu sou aqui o observador, tá? Posterior a mim tem o objeto, e posterior ao objeto tem o plano. Então, sempre vai ser essa sequência: observador, objeto, plano. Tá? Quando você vai para o terceiro diedro, que ele está lá atrás, né, da prolongamento dos planos, aqui, ó, se a gente tivesse pegando o pontinho vermelho aqui, a observação seria diferente. Você teria o observador, o plano e o objeto. Veja aqui, a geometria que você vai expressar através do desenho do plano, ela se torna diferente. Por que diferente? Porque quando a gente faz o detalhamento técnico das vistas, nada mais é do que a imagem rebatida no plano. Né? Então, olha aqui, o observador, o objeto e o plano. É como se a gente desenhasse a sombra da vista da posição que nós estamos olhando. Tá? Consequentemente, imagine uma caixa fechada, você coloca o seu objeto dentro. Então, quando você olha desse lado aqui, né, do observador, como mostra aqui, a projeção dele é essa vista. Quando você olha aqui do lado esquerdo, digamos assim, a projeção do lado esquerdo está lá na direita, né? Porque tem o objeto, observador, objeto, plano. Então, ela está lá atrás. Então, a vista esquerda está projetada na direita. Quando você está olhando aqui do lado direito, você está na direita da peça e olha para a peça, observador, objeto, plano. A representação estará lá na esquerda. Quando você olha de cima, a projeção estará embaixo. Quando você olha embaixo, a projeção estará em cima. E desse lado nós temos a vista oposta. A gente vai inverter aqui a posição do observador e do plano. Então, o observador vai estar do lado oposto, mas a peça ainda está entre o observador e o plano, né? E aí você tem a vista oposta, tá? Pegando essa caixinha aqui e planificando ela, é isso que nós temos. Então observe o detalhamento. Pode parecer a mesma coisa, mas existe o quesito das questões das arestas. Arestas visíveis e arestas ocultas, né? Por exemplo, quando eu olho aqui nessa posição, observador, objeto e plano, né? Se eu olhar aqui o rebatimento dessa minha imagem, é justamente essa geometria número 1 aqui, ó. Ok? Legal. Se eu venho aqui para o lado esquerdo da peça, ó, e olho nesse sentido, eu estou vendo aqui esse plano, estou vendo aqui esse plano. Veja a geometria geral da peça e tem uma linha de interseção entre eles. Ou seja, esse rebatimento estaria aqui na direita. Então, o observador está na esquerda, o rebatimento é na direita. Então, quando você olha aqui, você vê dessa forma. Você vê esse primeiro plano aqui, ó, esse planozinho. Esse segundo plano aqui, ó, está aqui, né? E você vê o contorno total da peça. Se a gente inverter o lado, se a gente for lá para o lado direito, o observador for lá para o lado direito e olhar para a peça, o rebatimento vai estar do lado esquerdo, né?
Do lado esquerdo, o que você vê? Você vê só a geometria completa da peça, mas a gente sabe que tem uma linha que passa no meio dele, mas essa aresta está oculta. Obrigatoriamente ela vem de forma pontilhada. Tá? Quando eu olho de cima, se eu olhar de cima, a projeção está embaixo. A projeção de baixo eu vou ver esse quadrado e esse quadrado, dando a origem geral, geometria geral da nossa peça, né? Ó. Então eu vejo o primeiro quadrado e o segundo quadrado aqui, ó. Né? Se eu olhar de baixo para cima, eu vejo um único quadrado, um único retângulo aqui, né? Que é a geometria completa da peça. Mas eu sei que tem uma aresta que corta ela aqui na intermediária. Ou seja, ela é oculta, porque ela está do outro lado. Então a gente representa ela como pontilhada. E a vista oposta, eu estou trocando a posição do observador com o plano, né? Então vai ficar lá o observador lá atrás, a peça e o plano. E quando você olhar opostamente, seria essa geometria. Ok? Pessoal, a vista oposta, ela pode estar na direita como na esquerda, tá? Mas só lembrando o posicionamento dela em relação ao rebatimento. Sempre lembrando a questão da caixinha aqui, né? Ó, você abrindo a caixa. Tá? Legal. Aqui é só uma explicação mais aprofundada disso que tudo que a gente discutiu, né? A projeção que aparece no primeiro plano, né? No primeiro diedro, sempre é chamada de vista de frente. Então, essa número 1 aqui é a vista frontal de uma peça. Em relação à posição da vista de frente, é aplicado o princípio do primeiro diedro nos demais planos resultantes das vistas. Então, primeiro ponto que eu queria também relembrar vocês. Vocês lembram o que é a vista frontal? Como eu determino uma vista frontal de uma peça? Alguém sabe me explicar? Ou lembra? Se tiver mais detalhe, não, professor André? Exatamente. A vista frontal é aquela que traz o maior número de informações da peça. Em que sentido de informações? Arestas, geometrias. Geralmente ela tem o maior número de arestas visíveis da peça. Tá? Então você, como projetista, você vai pegar uma peça geométrica no plano espacial e você vai determinar qual é a geometria dela. Ok? Qual que é? Desculpa, a geometria não. Qual é o plano aonde você vai pegar a vista frontal, né? A região do plano da vista frontal. A partir da determinação da vista frontal, todas as demais são em função dela. Então, se eu quero uma vista lateral da peça, vai ser uma lateral em função da vista frontal. Se eu quero uma vista superior da peça, ela vai ser em função da vista frontal. Nunca você vai ter uma vista frontal que gerou uma vista lateral e eu tenho uma vista superior da lateral. Isso não existe. Tá? Aí quando a gente fala aqui, ó, plano 1, vista de frente ou elevação, mostra a projeção frontal do objeto. Tá? O plano 2, vista superior ou planta, né? Mostra a projeção do objeto visto por cima. O plano 3, está aqui ele, ó. Vista lateral da esquerda do perfil, mostra o objeto do seu lado esquerdo. Plano 4, vista lateral direita, vista objeto lado direito. Direito, mas ele está na esquerda, né? Vista inferior, né? Mostra o objeto visto por baixo. E o sexto é a vista posterior, mostra o objeto visto por trás. Ou seja, você inverte o objeto. A grosso modo, pessoal, se você for no linguajar direto, a gente fala o quê? A vista de cima fica embaixo, a vista de baixo fica em cima, né? A vista da esquerda fica na direita e a vista da direita fica na esquerda. Isso é a regra do primeiro diedro de forma mais curta, grossa e direta que existe. Tá? Importante olhar para o desenho sabendo que as vistas, apesar de serem desenhos bidimensionais, planos, elas representam o mesmo objeto visto em diversas posições. Então, quando a gente analisa aqui todas essas posições, nós temos que compreender que ela é justamente este nosso objeto. Ok? Legal. Existe uma caracterização para uma normativa em função dessas representações, aonde, por que nós fazemos esse detalhamento das vistas? Quando a gente detalha as vistas de uma peça, é justamente para poder transmitir tanto a geometria quanto as informações, por exemplo, de dimensão. Então, existe uma regra aonde as demais peças, as vistas, na verdade, né, as demais vistas sempre têm que respeitar a escala da vista mãe ou vista frontal. Por quê? Porque, por exemplo, se eu pegar aqui e for observar aqui, quando eu for fazer um dimensionamento em questão de colocar cotas, né? Digamos que
onde eu vejo o comprimento da minha peça. O comprimento da minha peça ele está expresso aí nessa linha vermelha, ó, né, ó, nessa posição da peça, como também ele está aqui na vista inferior e também está aqui na vista superior, né? Ou seja, nessas três arestas, independente das vistas que eu estiver usando, eu posso representar o comprimento da minha peça nesses pontos. Se eu precisar ver a altura da minha peça, ela está representada em azul. Eu estou vendo ela aqui, ó, na vista frontal, ali na lateral, como também estou vendo ela aqui, ó, na lateral direita que está na esquerda, como eu estou vendo na lateral esquerda que está na direita. Ok? Então, nessas três vistas, em alguma delas, eu posso representar a altura da minha peça. E a profundidade da minha peça, na espessura dela, aonde eu posso ver? Que eu vou marcar aí em verde. Eu não posso ver na vista frontal, mas se eu olhar aqui, ó, na lateral esquerda, ela é representada, na vista inferior ela é representada, na lateral esquerda ela é representada e na vista superior também é representada. Ou seja, nessas quatro vistas auxiliares, ela pode ser medido ou expresso o comprimento ou a espessura da nossa peça. Veja que por isso que existem as demais geometrias, as demais vistas, a fim de você detalhar por completo o seu objeto. Ok? Lembrando, qualquer dúvida é só falar, pessoal. Vixe, ficou as marcações, deixa eu só apagar aqui. E aí vem aquele questionamento, né? Então, quando eu vou detalhar uma peça, e eu sou o projetista, eu sou o desenhista lá, eu preciso representar todas as 6 vistas do meu objeto, não obrigatoriamente. O que a normativa fala? Fala que você deve usar todas as vistas necessárias para o completo detalhamento do componente. Então você vai usar o número de vistas e você vai escolher as vistas necessárias para que o seu projeto seja detalhado por completo. Ou seja, você mostre todas as faces, as arestas e consiga dimensionar e apresentar todos os elementos, né? Então, por exemplo, essa nossa pecinha, que é a mesma lá desde o início, lá da primeira slide, eu não preciso obrigatoriamente todas as vistas para representar ela. Se você observar aqui, ó, vamos lá, eu tenho uma vista frontal, ele pegou essa aqui como uma vista frontal, ela traz o maior número de informações em questão de número de arestas, tá? Ah, por que eu não peguei uma lateral essa aqui, ó, como vista frontal? Se você observar a quantidade de arestas visíveis aqui tem mais. Então, tecnicamente, ela traz mais detalhes. Quando eu vou para uma vista lateral, direita ou esquerda, vejam que elas são iguais. Elas só estão opostas, né? Mas elas são iguais. Quando eu já venho aqui já para a vista inferior ou vista superior, vocês conseguem ver uma pequena diferença? Como assim? Quando eu olho por baixo, toda essa minha geometria aqui que faz parte desse ressalto, ele está oculto. Por que ele está oculto, né? Que faz essa parte aqui, ó. Porque ele está atrás da peça, então ele fica pontilhado. Quando eu olho de cima, esse ressalto aqui, ó, ele está aparente. Então, se eu for usar ou a vista superior ou a vista inferior para detalhar meu objeto, seria mais óbvio ou mais correto, né, eu usar a vista superior, porque ela traz o maior número de arestas visíveis do componente. Aqui eu vejo o mesmo detalhamento que nessa, só que aqui as arestas estão ocultas. Já aqui nas vistas laterais, elas são similares, então você pode usar uma ou outra, fica a critério do projetista. Tá? E a vista oposta a gente usa quando achar necessário ter algum detalhamento a mais. Por que eu tenho que dar ênfase às arestas visíveis? Tecnicamente, a gente não pode usar arestas ocultas, ou seja, pontilhadas, para determinar dimensão. Ela representa apenas, por exemplo, que esse furo, que se eu for colocar a geometria dele, ou dimensão, vou colocar nessa vista, porque é o único ponto que ele aparece de aresta completa, né, maciça, mas aqui eu consigo identificar que ele é passante, que ele passa por toda a peça. Mesma coisa esse rasgo, né, ó. Aqui eu vejo a profundidade dele, aqui, né, eu olharia, porque eu tenho a vista toda preenchida, e eu vejo que ele é passante. Ou seja, cada vista traz um detalhamento a mais para aquela parte da peça que você está observando. Ok? E aí, sempre, muitas vezes, muitos profissionais, algumas pessoas falam que a necessidade sempre das 3 vistas, não obrigatoriamente. Por que não obrigatoriamente? Porque muitas vistas elas começam a se repetir, né? Coloquei 3 exemplos muito diretos aqui. Por exemplo, se nós pegarmos uma pirâmide,
né, que tem uma base quadrada, e formos representar ela nas vistas, vou colocar aqui uma vista frontal dela, vou gerar uma vista lateral e uma vista superior. Veja que as vistas frontal e lateral são iguais. Talvez não tenha necessidade de eu ter uma vista lateral. Por quê? Porque na vista frontal e na vista superior eu consigo colocar todas as informações necessárias para eu fabricar essa pirâmide. Como assim? O que eu preciso? Aqui na vista frontal eu colocaria a altura e na vista superior as duas arestas laterais, né? Esse comprimento e este comprimento. São as cotas que eu preciso para fazer o meu componente. Legal? Mesma coisa um cilindro. Então, se eu determinar uma lateral dessa aqui, ó, que é a vista frontal, e pegar uma vista superior, que está embaixo, e colocar a geometria dele, cilíndrica, basta essas duas imagens, eu já compreendo que ele é um cilindro, não tem necessidade de uma vista lateral. Mesma coisa essa pecinha aqui, que ela é simétrica. Se eu observar aqui como vista frontal essa lateral dela e rebater ou a vista superior ou a vista lateral, veja que a superior e a lateral elas são similares. Ah, mas se eu fizer todo o dimensionamento só nessas duas e você trazer todas as informações, consequentemente, essa vista não é necessária. Ou você trabalhar a frontal e uma lateral, ou a frontal e a superior. Isso é critério de cada projetista, ou em função da geometria da sua peça, né? Que também quem manda é a geometria da peça. Tá? Aqui eu coloquei alguns desenhos já pré-estabelecidos de alguma literatura que mostra peças que recebem apenas duas vistas. Pessoal, essas linhazinhas de chamada aqui, que está prolongando uma outra aqui, é uma vista, que é a peça, né? Ó. É porque eu escaneei o livro, ele não ficou muito bacana aqui, não deu tempo de eu consertar. Então aqui você vê elementos que são completamente representados apenas nas duas vistas, tá? Aqui nós já temos objetos que são representados diretamente em apenas 3 vistas. 2 seriam insuficientes. Por exemplo, aqui nós temos uma geometria dessa peça, então eu consigo ver uma seção dela aqui, outra seção dela aqui, mas somente na vista lateral que eu consigo ver que ela é inclinada. Tá? E assim sucessivamente. Ó. Somente na vista frontal eu consigo ver outras geometrias dessa peça, que esses rasgos aqui eles não seriam lidos, talvez, interpretados corretamente, somente na vista frontal. E assim essas demais peças. Ou seja, dependendo da peça que você pegar, às vezes ela precisa de 2 vistas, 3 ou mais vistas. Ok? Tá dando para entender, pessoal? Tranquilo? Acredito que é mais um relembrar aí, né? Sobre o assunto. Entretanto, dependendo da estratégia de desenho do projetista, e em função da peça, você pode representar uma peça tanto com 2 vistas ou 3 vistas. Chama a estratégia de desenho, né? Desculpa. Aquele ponto que a gente vem discutindo desde a última aula lá. Qual vai ser o planejamento para eu desenhar essa peça, a fim de expressar as informações dela, de forma otimizada. Então veja aqui que nós temos 2 peças iguais, é a mesma peça. Só que aqui a vista frontal foi adotado, essa aqui, ó, nessa direção do ponto vermelho, né? Ó. Então eu desenhei a vista frontal aqui, desenhamos a vista lateral. Se eu observar a frontal e a lateral, eu não consigo detalhar essa frente abaulada, que vai aparecer somente aonde? Na vista superior, que está aqui embaixo. Ah, então se eu detalhar só a frontal e a superior é suficiente? Não, porque nenhuma dessas duas você consegue identificar a parte cilíndrica. Ok? E aí, consequentemente, você precisa das 3 vistas para detalhar por completo o seu objeto. Agora, se esse mesmo objeto, eu não pegar essa face aqui, ó, com frontal, e pegar essa face aqui, ó, que antes era lateral, agora vai ser frontal, veja que se eu desenhar essa geometria e desenhar a vista superior, apenas com essas 2 vistas, eu também consigo detalhar por completo o meu objeto. Comprimento, tenho aqui, o raio, largura, parte cilíndrica, alturas, espessuras. Ou seja, nessas 2 vistas, a gente consegue detalhar o mesmo objeto. Então veja que existe uma estratégia de desenho. Nem sempre o mesmo desenho vai ser executado, realizado ou expresso da mesma forma por projetistas distintos. Ok? Então vamos lá. Linhas de simetria. Tecnicamente, quando você pega aí uma pessoa que trabalha já há muitos anos,
na parte de desenho, já faz trabalhos de interpretação de desenho já há um bom tempo, eles gostam muito de usar essas técnicas de linha de simetria, linha de centro, né, paralelismo, novas caracterizações, novas, digamos assim, escolas de desenho não fazem tanto uso desses recursos. Por quê? Antigamente você não tinha, primeiramente, no seu trabalho, tanta distração. Celular, telefone, nível de informações, você era mais centrado no seu trabalho. Hoje você tem diversas formas de se dispersar, a atenção da sua atividade é muito mais fácil. Quando você vê uma linha de simetria, se você pegar uma pessoa aí que já trabalha mais anos, que vem de um outro período aí, de uma escola mais conservadora antigamente, em relação a desenho, ele vai falar que, se eu colocar as dimensões desse furo aqui nessa geometria e colocar uma linha de simetria aqui, a pessoa tem que saber que a parte de cima ela é simétrica, ela é igual, tá? E se ele não souber é porque ele não sabe desenho. Não, ele pode até saber desenho, mas hoje em dia o que acontece? Tem alguns paradigmas, algumas ações ou justificativas, digamos assim, que levam você, mesmo que eles sejam iguais, você fazer o dimensionamento das duas. E assim deixar menos probabilidade, menos possibilidade de erro por parte do operador. Vou dar um exemplo muito simples que já aconteceu comigo diversas vezes, tá? Quando você pega você é um projetista, você desenha uma peça e você manda para ser executada, né? E aí, quando você vai usar um material lá, muitas vezes algum material que você projeta não tem específico aqui no mercado de Fortaleza. Por exemplo, um aço 4340, que é um aço ferramenta, tem alguns perfis, outros não, aqui no Ceará. E aí, digamos que eu tenho que trazer lá do sul, comprar lá no sul esse aço para vir para Fortaleza para a gente manufaturar ele aqui, ou seja, usinar ele aqui. E aí, por exemplo, hoje é terça-feira, eu faço o pedido, né, da minha peça, eu especifico ela aqui, ligo para o meu vendedor lá, ouvindo para um contato, ligo para um contato, faço o pedido da peça, ele vai faturar ela amanhã, quarta, quinta vai pedir transportadora, quinta-feira a transportadora passa e coleta. Sexta, sábado, domingo, segunda ela está na estrada. Ela vai chegar aqui na terça em Fortaleza, na quarta eles me entregam. Veja que a gente pediu na terça, ela vai chegar na outra quarta. E aí demora aí já uma semana, já tem um deadline aí muito grande, né, para o cara começar a trabalhar. E aí ele está lá usinando a sua peça, você não vai comprar material extra, você vai comprar um material com pouco sobre material, para você não ter tanta perda, né? Você vai comprar próximo das medidas, só para ele poder colocar nas suas medidas já de acabamento. E aí eu trabalhei essa questão lá da simetria, o cara sem querer fez uma coisa diferente, errou. Mas se ele errou, ele paga. Tudo bem, tranquilo. Ele vai pagar, ele vai fazer uma nova peça. Só que ele errou, aí essa peça não tem de novo aqui, então nós vamos ter que pedir novamente. Então, novamente, nós vamos fazer o pedido, faturar, transportadora, deslocamento, enchega, entrega, usina. No final, quem perde é a pessoa que está contratando. Por quê? Ela pagou por uma peça, ela vai receber essa peça, só que o prazo dela de receber ela aí em 3 dias de serviço, 2 dias de serviço, passou 20 dias e a peça não ficou pronta. Isso que acontece em muitas obras aqui do Brasil, né? A estimativa é de uma semana, o prazo dura um mês, ela é entregue depois de um ano, né? Então essa é uma característica que pode acontecer aí em diversos projetos. Por que isso? Às vezes por falta de alguma informação no desenho, por falta de algum detalhamento, de alguma caracterização. Então, como é importante seguir as caracterizações dentro da normativa, tá? Mas se o operador ficou com dúvida, ele poderia ter te ligado para tirar a dúvida? Poderia, sem problema algum. Mas para ele ligar também, ele perde tempo, né? Porque, agora já é 5h55. Se eu ligar para um cliente agora, meu expediente acabou, eu ligo para ele amanhã cedo. Então, amanhã cedo eu continuo. Amanhã cedo eu chego, não consigo falar com ele, não consigo falar com ele na hora do almoço. Na hora do almoço à tarde, então, depois do almoço, eu continuo minha peça. Veja aí que eu já perdi um tempo precioso aí, né? Que essa peça poderia estar sendo feita, terminada, ser entregue e ser aplicada. Então, quanto mais informações você trouxer a fim de facilitar o detalhamento técnico do componente, melhor será para você e seu projeto, ok? Isso tem literatura, pessoal? Muita coisa não. Muita coisa a gente aprende aí apanhando na prática, tá? E aí, para a gente fazer esse detalhamento, nós temos também que ter a consciência de fazer a mão livre, ok?
não só no software. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas técnicas, vou mostrar aqui uma técnica teórica para vocês fazerem replicar as vistas em função de proporção e geometria, usando duas técnicas do esquadro e do compasso, tá? Para reforço deste conhecimento, lá no nosso material didático da disciplina, se você entrar lá no AVA, por exemplo, nossa disciplina aqui, ó, terça-feira e F-tarde, né? Teoria terça-feira. Você entra nela aqui, vem aqui, ó, projeções ortogonais, nossa aula, né? E aí aqui a gente tem, ó, a nossa apresentação, isso que a gente está sendo discutido agora aqui na aula. Aí, né, o nosso slide. Tem aqui uma atividade que eu ainda vou apresentar para vocês, é novidade, já chega lá. E coloquei 2 videozinhos aqui para, como a gente pode falar, para você fazer... Não, é vídeo de outros professores que eu busquei na internet, não tenho contato, e eles fazem uns vídeos muito bacanas, demonstrando lá como você replicar uma peça nas vistas. Então ele tem a pecinha lá na mão dele, e ele vai explicando passo a passo lá, então tem para vocês dois. Para fazer desenho à mão, como o senhor vai fazer? Como assim quem depende da Unifor para fazer desenho à mão? Não entendi a pergunta. Para vocês fazerem desenho à mão aí na casa de vocês, vocês vão precisar, quem tiver uma régua, um esquadro ou um compasso, vai ajudar, e uma folha, papel ofício, não A4 aí, ó, que é o que eu vou ter para vocês. Pedro, eu não entendi sua pergunta, tranquilo? Tipo, não tem régua, paralela, essas coisas. Você usa, tem várias técnicas aí, ele vai mostrar lá para vocês. O nosso desenho técnico, ele pode ser feito à mão livre, tá? E aí você tem técnicas que você usa lá. Mas facilmente aí você consegue usar um elemento como régua, né? E caracterizar os seus sistemas. Entendeu? Quando você olha aqui, né, para a projeção, a primeira delas, o primeiro método que eu vou mostrar para vocês é o compasso, tá? Como assim do compasso? Primeiramente, tudo começa na vista frontal. Então você determina lá a vista frontal da sua peça. A partir do momento que você colocou a vista frontal, as demais vistas, elas surgem em função da sua vista frontal. Por quê? Porque a altura da peça que está expressa aqui, ela vai estar expressa aqui, né? A largura da peça nessa aqui também, e assim sucessivamente. Então, quando você olha aqui, por exemplo, que eu quero replicar essas vistas da peça, primeiramente nós traçamos linhas horizontais e verticais nas arestas e pontos de interseção da peça. Como assim? Então, vou fazer aqui essa linhazinha rosa aqui, né? Ó, é o prolongamento de todas as arestas ou pontos estratégicos da peça, né? Ó, de centro, quadrante, altura. Então, primeiramente, eu passo todas horizontais. Depois, eu passo todas as verticais. Feito isso, eu pego o meu compasso, por exemplo, coloco a ponta seca aqui nesse vértice A, é justamente onde dá o pontinho vermelho aí na tela, abro uma distância qualquer e faço essa minha primeira marcação. Faço esse primeiro tracinho aqui. Deixa eu pegar aqui uma linhazinha que vai ajudar nós. Faço esse meu primeiro marcaçãozinho aqui. Vamos colocar em vermelho, que acho que vai dar para ver melhor. Aqui, ó. Primeira marcação. Se eu vier aqui com a ponta seca nesse quadrante e fizer a minha mesma marcação aqui, ó, a interseção dessa aresta vertical com o traço, eu já posso traçar esse comprimento de reta aqui, ó. Já tem essa aresta. Aí esse segundo comprimento aqui, ó, como eu sei essa altura aqui, eu sei que a altura é deste ponto até este ponto. Então, se eu colocar minha ponta seca aqui e traçar ela aqui, eu já tenho essa segunda altura, ok? Isso eu vou replicando a minha vista superior, que está embaixo. Como eu projeto isso na lateral? Se eu abrir o meu compasso novamente, ó, nesse ponto aqui, até esse ponto aqui, e fazer esse traçado, tendo a ponta seca aqui, quando ele interceptar essa linha paralela aqui, ó, horizontal, nesse ponto aqui, ó, aqui já é o início dessa minha altura. Se eu colocar minha ponta seca aqui e fazer a minha transição aqui, eu já tenho o ponto final dessa aresta. E aí você vai traçando ponto a ponto da sua peça. Tudo isso está explicado naqueles 2 videozinhos que eu mostrei para vocês, que está lá no material didático do AVA, tá? Isso aqui é você usando o compasso. Tem a forma de você... Só apagando aqui para não ir para o próximo slide.
Tem a forma também de você usar um esquadro para fazer isso, né? Ou régua. Primeiramente, aquela questão das linhas verticais e horizontais se mantém, ok? Você vai traçar uma linha a 45 graus dessa, qualquer uma delas aqui, né? Porque elas estão perpendiculares. E aí você prolonga essa aresta. Por exemplo, eu pego aqui essa aresta, passo ela até aqui nesse ponto, onde ela interceptar aqui, se eu passar perpendicularmente aqui também, eu sei a posição dessa aresta. Logicamente que eu sei que ela começa dessa aresta até essa aresta. Então eu consigo fazer essa lateral da peça. Aí esse ponto, eu sei que ele vem daqui para cá. E a gente passa ele de um ponto ao outro, né? Ah, eu quero o ponto final aqui da minha peça. Eu sei essa altura, aqui, ó, da minha peça. Eu faço esse prolongamento até tocar aqui, faço esse outro prolongamento até tocar aqui. E assim você vai montando as suas vistas. São técnicas de desenho a fim de você fazer a projeção da sua peça. Ok? Só outra dúvida aqui, Pedro, que você tinha comentado aí a questão dos instrumentos, régua e tal. Quando a gente tem aula na Uniforme, a única coisa que a gente usa lá, a gente tem uma régua base paralela que é presa à mesa. Geralmente, instrumentos assim, não que a gente tenha disponível na disciplina, mas nós, como engenheiros, sempre temos que achar solução, né? Então, se eu preciso fazer um desenho lá, eu procuro algum objeto que eu consiga trabalhar, como uma régua, né? Eu preciso de um esquadro, eu consigo fazer dobraduras de papel, que eu consigo chegar na angulação de 45 graus, 60 graus, 30 graus, que a gente precisa de marcação. Então tem várias técnicas que você desenvolve. A gente, como engenheiro, sempre tem que procurar uma solução, uma saída aí, para não ficar preso, né? Preso aqui no desenvolvimento. Exatamente. A única regra que a gente tem lá é aquela paralela, né? Da prancheta lá, que a gente usa como referência para o plano, né? Tipo assim, o alinhamento das demais partes componentes. Tranquilo, é a mesa, né? A prancheta lá que a gente desenha. Legal. Então são técnicas para a gente desenhar. E aí eu queria fazer algumas perguntas para vocês em função do que foi discutido agora na aula, para ver se a gente consegue compreender e reforçar um pouco do nosso conhecimento. Vou fazer só uma mudança aqui. Só um instante. Meu teclado ele saiu. Só um minutinho. Pronto. Só para facilitar aqui nossa aula, porque eu vou usar uma outra técnica aqui com vocês. Vamos lá. Então, só para a gente conversar aí em questão desse dimensionamento, representação das peças, temos aqui a exibição de uma peça na isometria. Então, eu tenho aqui ó, uma vista 1, uma vista 2 e uma vista 3. Esses pontos são os pontos dos observadores. Então, o observador ele pode estar no ponto 1, no ponto 2 ou no ponto 3. Se a gente observar, essa aqui seria 1, né? A visão da observação 1, a visão da observação 2 e a visão da observação 3. E aí eu pergunto para vocês, qual dessas três posições eu adotaria como vista frontal da nossa peça? 1, 2 ou 3? A 1, né? 1. Legal. Porque nós adotaríamos a 1, né? Ó, vista frontal. Vou colocar aqui. Não reparem na letra não, pessoal. Tranquilo? Vista frontal. Se eu observar aqui, ela traz o maior número de riquezas em questão de detalhamento da peça. Ah, mas eu não consigo detalhar esse ressalto aqui nela. Tudo bem, mas eu consigo determinar, ó, este outro aqui atrás. Vocês conseguem ver minha ponteirinho aí andando do mouse? Ele tá menorzinho por causa da caneta. Legal, como eu também consigo determinar essa inclinação aqui, né? Ó. Porque se eu pegar essa 2 como frontal, eu não sei se essa região aqui, ó, ela é acima ou abaixo dessa, né? Se ela é mais alta, mais baixa. Eu não sei se isso aqui é um plano inclinado, né? Então veja que a vista frontal sendo a 1, essa aqui sendo a nossa vista frontal aqui, né? Ó, ela traria muito mais informações a respeito da peça. Ah, já se essa frontal, essa aqui seria a vista 2, seria aqui em cima, e essa aqui seria uma vista lateral, a vista 3. Com essas três vistas, se a gente observar, nós conseguimos detalhar por completo a nossa peça. Como assim que eu falo por completo? Eu consigo colocar as medidas de todas as arestas,
usando apenas elementos visíveis, arestas visíveis, né? Então, se eu quiser detalhar essa altura está aqui, a largura da peça está aqui, eu vejo que a profundidade dele está tanto aqui quanto aqui. Veja que todas as observações estão aí, ok? Então, aí no outro slide tem as vistas, vista frontal, superior, lateral direita aí, tá? Legal. Temos aqui agora uma peça representada nas 3 vistas e temos 3 vistas isométricas. E aí eu pergunto para vocês, em função dessas vistas apresentadas, qual dessas 3 peças corresponde a essas vistas? Né? A A, a B ou a C? A. Um votou na A, C, B. B, Não, desculpe, C. C. Letra C, Charles. Legal. Vamos observar aqui. O que a gente tem que observar aqui para a gente responder isso aqui com assertividade? Vejamos que a largura da peça está representada aqui, o comprimento dela está representado aqui, né? Se eu observar as três têm a mesma proporção aí de largura e comprimento. Então, tecnicamente, elas têm o mesmo volume. O que está diferenciando uma da outra? É justamente o posicionamento desse objeto aqui, ó, desse corpo central, né? Então, veja que eu tenho um comprimento aqui e o outro comprimento distinto aqui, ó, né? Aqui, digamos que aqui fosse um X, aqui um Y, por exemplo, né? Se eu observar nessa peça, ele tem uma diferença entre os lados, mas em questão de proporção, está muito diferente. Se eu observar esse aqui, ele praticamente está no centro, né? E aqui eu tenho uma pequena variação deste lado para este lado. Consequentemente, talvez o mais próximo seria a letra C, tá? E aí a gente poderia adotar aí a letra C como a nossa resposta, ok? Então veja que às vezes a gente tem que observar detalhes, né, da peça. Isso a gente faz para reforço e compreensão do nível de detalhamento da peça. Então tem que me preocupar lá com a proporção, os afastamentos, né? Ela é fundamental para a compreensão do objeto. Aqui é o inverso. Nós temos uma vista isométrica de um objeto e temos 3 possibilidades de vistas, né, posicionadas. O conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Qual dos conjuntos de vistas representa essa nossa peça na isometria? A, B ou C? C. C. Vamos lá. Todo mundo concorda aí? Só ativar minha caneta. Vejam que também são detalhes, né? Em que sentido os detalhes? Vou marcar aqui o C. Quais são os detalhes? Veja que minha vista superior aqui, ó, a geometria que ela forma, né? Ela forma a geometria deste nível. Logicamente ela é reta, tá, pessoal? Aqui, tá? Se eu observar essa primeira imagem, quando eu olhar de cima, vocês estão vendo que tem um plano inclinado aqui, ó. Se esse plano inclinado tivesse aqui, ele seria dessa forma aqui, né, ó. Legal. Essa segunda, ela traz aqui no plano superior essa curvatura, ó. Se essa curvatura tivesse aqui, ela seria uma baulada aqui, né? E essa última, ela traz meu canto vivo, similar ao que a gente tem lá, ó. Então, o detalhamento estaria justamente nesse ponto aqui, né? Nessa parte da nossa peça. Então, veja que a vista frontal aqui, digamos, ela é a mesma nas 3 posições. A vista lateral direita, que está à esquerda, que está na direita, ela é igual nas 3 posições, porque tanto essa inclinação, quanto esse plano inclinado, e quanto o canto vivo, elas geram a mesma vista. O detalhe está na vista superior, que é justamente nesta região aqui, ó, onde nós temos a variação. Então, quando eu observo aqui que eu tenho um canto vivo, eu venho aqui na opção C, que seria a nossa opção correta. Ok? Lembrando, qualquer dúvida, pessoal, só falar, tá? Opção C seria a resposta aí. Novamente, agora com uma outra caracterização. Nós temos aqui uma peça em 3 vistas. Qual dessas 3 peças, A, B ou C, representa a isometria da peça representada nas 3 vistas? B. B.
Vamos lá, alguém responderia diferente? É B, professor. B. Eu acho que o item A, professor. Item A. Temos uma resposta no A aqui também. Vamos observar aqui um detalhe. Vamos partir das vistas. Quando você olha essa geometria aqui, ó, como ficaria a vista superior dela aqui, ó, só dessa aresta, sem arestas ocultas? Ela ficaria assim, né, ó. Logicamente que reta, tá? Quando eu olho essa aqui, como ela ficaria? Ficaria assim, né, ó. Aí eu tenho aqui esse prolongamento aqui, ó, dessas rampas que me fariam esse detalhamento, ó, né? Então veja que quando eu olho essas vistas aqui, o detalhe está nesse pontinho aqui, ó, tá? Porque na vista frontal e vista lateral, eu não consigo diferenciar nenhuma delas. É a mesma representação para todas. Quando eu venho na superior, essa aqui, ó, que ela é aberta, ela não tem aquela aresta aqui, ó, né? Porque a peça é vazada. Ok? E aí, como eu tenho ela fechada aqui, ela seria ou essa ou essa. Em função de proporção, nós poderíamos falar que é a letra B, né? Que ela é menor em função do comprimento aqui, ó, dessa nossa aresta, tá? Então, nosso item correto aqui seria o item B. Fiquem tranquilos. A hora de dúvida e acertar e errar é agora mesmo, né? A gente não pode fazer isso na prova. Na prova a gente tem que trabalhar certo. Então seria o item B. Tranquilo? Professor, naquela vista que tá ali no centro, ficaria a mesma coisa nos dois casos, né? No desenho A e no desenho B. Essa vista aí. Vista do centro. Vamos dar nome, ó. Essa aqui é a vista frontal. Vista frontal. Frontal, isso. A frontal e a lateral, elas seriam iguais em todas. Não, na verdade, essa aqui, a lateral, seria pontilhada, né? Mas a vista frontal seria igual para todas. Mudaria só esse pequeno comprimento aqui em função dessa última, tá? Mas as arestas aparentes seriam as mesmas. A vista da lateral dessa, a gente não viria esse plano, né? Ó. Ele estaria oculto, ele está escondido dentro da peça. Então, aqui essa linha do centro seria tracejada. Tranquilo? Ah, tranquilo. Legal, vamos lá. Aqui é uma outra abordagem, um pouco mais... Estou tentando confundir vocês, vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Antes de compreender, eu vou chamar aqui, ó, esse quadrantezinho aqui de A, vai ficar mais fácil. Esse aqui de B. Esse aqui vai ser de C, D, E, F, G e o H aqui, ó. Por que que eu fiz isso? Tá vendo essa peça número 7? Ela é representada pelas suas vistas em qual desses quadrantes? A até H. Qual deles representa a peça número 7? Vamos observar as geometrias, né? Ó. Então a gente vai observar aqui qual seria essa vista aqui, ó, dessa geometria, qual seria a vista dessa geometria aqui que eu tenho aqui na lateral, né? Ó. Ah, legal. Então aqui seria a peça 7, né? Ok, vou marcar aqui, ó, 7. Beleza. Nossa peça número 8 estaria em qual desses quadrantes aqui representada? O que nós temos que fazer, pessoal? É se pôr O G. na frente da peça, letra G. Você observar, se eu estiver olhando ela daqui, né? Eu sou o observador aqui, ó, meu olho aqui, ó. Eu olhando, qual é a geometria que eu vou ver? Se eu vier nessa lateral aqui, ó, meu olho aqui, ó, qual vai ser a geometria que eu vou ver, né? Então, colocar a G aqui como 8. Então, vamos lá. Aqui seria 8. Beleza? Nossa peça número 9. Delta. Opa, desculpa, não entendi. Letra D. 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 9. Vamos aqui. Beleza. Nossa peça número 10. Acho que ela tem uma geometria bem peculiar aqui, né? Ó. A letra F, né? Letra F. Pra F. Pronto. Aqui seria 10. Legal. Nossa peça número 11. Tem um plano inclinado, ó. A gente falou que essa aqui Seria também o item tinha, né? E. Item E. Então, aqui seria a nossa número 11. E a peça número 12? H. H. Cadê H aqui? Legal. 12.
Isso mesmo, pessoal. Então vejam que cada peça ela traz uma peculiaridade, sempre ela vai ter um detalhamento que eu, com calma, observando, eu vejo quais são as vistas, quais são o que é aparente, o que não é, né? Então aí teria as respostas para vocês aí. Então pronto, 11, 10, 12, 8 e 9. Ok, tranquilo? Isso aqui é uma outra característica muito interessante de análise, tá? Não foi esse desenho, é um que vai passar aí ainda. Isso aqui eu tirei de um concurso da Petrobras há uns anos atrás, e ele faz identificação dos planos em função das letras. E aí eu vou fazer, não observem essa pergunta aqui ainda, eu vou fazer a pergunta similar ao que o concurso fazia, que era o quê? Ele mostrava essas duas imagens, só abrir minha canetinha aqui, e perguntava justamente assim, essa face, ó, essa face aqui, que está com a bolinha vermelha, é representada por qual letra? Caiu a conexão ou vocês estão pensando? Estamos pensando, Professor. professor. Depende de onde você estiver olhando, né? Não, Letra F. não depende. A vista é a mesma para todo mundo. Essa aresta aqui, esse plano aqui, ó, essa face, né, ó, Uhum. essa face, ela está representada aqui nas vistas em que letra? F. Ai, A vista professor, frontal ficou, tá sem ficou letra, confuso. né? Olha aí, Eu acho que é essa sem letra. exatamente. Também. Uma resposta dessa é o que faz a diferença lá num concurso, né? Você acertar uma questão a mais, você pula 1000 pessoas aí na sua frente, não pula? Então, era essa a pergunta que tinha no concurso. Ela é representada por essa aqui, ó. Vamos chamar ela de... Vai até os F. Vamos chamar ela de Z aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá? Observem a geometria. Ó. Olha a geometria dela. É Olha a só para geometria dela confundir, aqui. né, professor? Não é para confundir. É para ver se você tem um raciocínio lógico. Entendeu? Uhum. Por Uhum. exemplo, se eu perguntar agora para vocês. Essa que está com a bolinha vermelha aqui, ó. Agora. Qual é a letra que representa essa superfície? Letra E. Todos conseguem compreender ali? Tá aqui ela, ó, Sim. né? Aí eu vou perguntar agora para vocês, essa aqui, ó, qual seria a letra que representa essa? Letra A. Legal. Olha aí, não é a D. A D é essa, ó. Ah, eu falei bem ainda. Não, tranquilo. Só comentando que alguém pode ter pensado, né? Que aqui seria a D. Não, aqui é a A e aqui é a letra D, ó. Ok? Sim. E aí vejam que aonde aparece essa face aqui? Quando você olha de cima. Então, quando eu olho de cima, eu vejo essa aqui, ó, né? Ó, essa aqui, vejo essa e vejo essa, ó, né? Então, essa aqui seria o quê? B, né? Ó. Essa aqui, ó, seria o F. E essa aqui seria a C. Tranquilo? Então, veja que, por que eu preciso saber isso num desenho? Ele é usado tanto para interpretação, para você exercitar, mas existem alguns projetos, por exemplo, que você pode ter uma tabelinha aqui do lado, lá na sua legenda, né, no carimbo da sua peça, e aqui fala, né, de superfície, né, e aqui, por exemplo, cor ou acabamento. Aí ele fala lá que a superfície A, ela é preto, né, pintura preta, tinta preta. A superfície B, ela é branco, né, a aresta F não recebe cor, né, acabamento sem pintura, um exemplo, entendeu? E aí você faz identificação dos seus componentes através de uma tabela identificando as geometrias, as superfícies. Vocês conseguiram compreender aí mais ou menos esse tipo de aplicação? Sim, professor. Legal. E aí, vamos lá, vamos para frente. Aqui é um outro modelo. Esse aqui ainda não é do concurso. Já vou chegar no do concurso aí para vocês, né? E aí eu vou perguntar novamente para vocês, ó, vamos observar aí. É a mesma lógica, né? Qual é a letra que representa
aresta aqui, dessa superfície aqui, ó. B. Letra B. Letra B, B de legal. bola. Legal. E essa aqui, agora, ó. Sem letra. Não tem letra. Tem letra. Sem letra, legal. É o que tá Vamos junto com o E, né? Isso, exatamente, vista lateral, né? Vamos chamar ela aqui de número 1 aqui, ó. Vai ser o número 1 aqui, ó. Legal. E essa aqui? Não tem letra também. Também não tem letra, né? Ó. Vou chamar ela de 2 aqui, ó. E a 2. E assim sucessivamente, vocês já entenderam, né? Aqui seria o A, ó. Né? Essa aqui, É. o E, legal. Essa aqui seria o C, né? Ó. E aqui seria o D. Tranquilo? Legal. O do concurso foi essa aqui, ó. E aí ele perguntava justamente que eu vou perguntar para vocês. Qual era a letra que representava este plano? Esta face aqui, que está em vermelho. Não tem letra. Não tem letra. Tudo bem, mas ela está representada ali aonde? Vou chamar ela de 1 aqui. Vocês conseguem observar ela nessas Junto vistas? com a letra B. Isso. Mas aqui, essa aqui? Não, É. Não, aqui, né? Em cima Que do B, vista Isso é né? essa? daí. Que vista é essa aqui? Lateral É o frontal. Não, frontal seria essa. Ó. Lembra que a frontal é a que chama as demais? E se essa aqui fosse a frontal, eu não poderia ter uma vista lateral e uma superior da lateral. Entendeu? Então, essa é a lateral esquerda? Isso, eu estou olhando daqui, da Uhum. esquerda, ela está projetada na direita. Isso mesmo. Entendeu? Então, qual que é a nossa lógica aqui? Ela está aqui nessa vista. Então, seria aqui o número 1. Ó. Essa foi a pergunta lá do coisa. Vocês conseguem identificar? Essa aqui seria o A, né? Ó. Tá? Esse aqui seria o B. E aqui, eu vou chamar de 2, não tem identificação, que seria esse aqui. Ok? Legal? Pessoal, vejam que não é complicado, é só a gente parar com calma e analisar, entendeu? Depois que a gente observa o primeiro, o segundo, os demais saem naturalmente, tá? Mas é só nível de raciocínio lógico, mais ou menos. E aí vem esta pecinha para vocês. Que pecinha é essa? É uma peça que nós vamos desenvolver tudo isso que a gente discutiu na nossa aula agora. Como assim? Dentro do material didático de vocês, eu disponibilizei lá um PDF também, então se você entrar lá no AVA aqui, ó, tem aqui, ó, atividade de projeções ortogonais. Se eu abrir ela aqui, ela não vai abrir, porque o nosso navegador aqui, ele não abre PDF 3D, tá? Mas eu vou abrir ela em paralelo aqui pra gente. Tem para vocês ela lá em PDF 3D, essa aqui. Pessoal, só um comentário que alguns alunos me perguntaram nos grupos de outras aulas também. PDF 3D, tá? Vamos lá. Primeiramente, para você abrir um PDF 3D, o seu visualizador de PDF, seja o Adobe, PDF Reader, qual for, ele tem que estar atualizado, ok? Navegador, Chrome, Explorer, Mozilla, Opera, eles não abrem PDF 3D. Então, muitas vezes o PDF 3D abre lá no navegador, ele não funciona em navegador. E aí, quando você abre ele não vai abrir direto. Você tem que vir aqui em opções, ó, confiar no documento, porque ele é um pequeno executável. Então, você tem que dar a confiança para não falar que o computador executou alguma coisa direta. E você clica na tela. Eu cliquei e nem mostrei aqui para vocês. Então, ó, você pega ele, vem aqui em opções, ele vai abrir automaticamente aqui, ó, opções, confiar no documento, e aí não aconteceu nada. Eu clico na tela, vai aparecer um reloginho, ó, e ele abre nossa peça. E aí você consegue dar o zoom nela, olhar ela de várias geometrias. O que é interessante aqui que eu quero que vocês comecem a observar? Vocês pegarem informações para poder detalhar o componente. Então, se você observar aqui, por exemplo, o que eu, André, observaria? Que a espessura dessa parte aqui, ó, ela é menor do que essa espessura, né? Que os furos estão alinhados, legal. Esse furo aqui é um furo com rebaixo, ó. Ele tem uma dimensão maior de um lado e menor do outro, né? Então você vai observando detalhes da sua peça. Dependendo do visualizador que você usar, você consegue usar outros recursos com ele como corte, ó, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, abrir um ativador e cortar ele no eixo Z, no eixo X, no eixo Y.
inverter aqui a linha de corte, né? Ó. Opa, só um instante. Puxa, de novo fiz isso, só um minuto. Eu, quando eu vou abrir o PDF 3D, eu faço o mesmo processo, ele aparece um pop-up falando que ocorreu análise de dados 3D. Ocorreu o quê? Desculpa, não entendi, João. Ocorreu um erro na análise de dados 3D. Ah, tá. Tenta ver só a atualização dele. Ah, Depois, tá, só dá uma atualizada nele que talvez acho que dê certo aí. É porque eu estou gerando já no software novo e às vezes ele já pega uma atualização. Como alguns alunos estão tendo dificuldade de instalar o software no Windows de versão Windows 7, já vi uns 3 alunos mandarem mensagem quanto a isso. Ele requer já um sistema operacional um pouco mais atualizado, tá? Então, aqui é o PDF 3D. O que vai ficar como missão para vocês, tá? Vocês pegarem lá papel A4, papel ofício lá, e vocês vão representar esse objeto no papel. E aí, o que eu posso falar para vocês que auxiliariam vocês nesse desenvolvimento? Primeiramente, estratégia de desenho. Vou falar isso muitas vezes, vão até encher o saco disso, mas é estratégia. Por quê? Primeiramente, eficiência no papel. Como eficiência? Se você tem uma peça para ser desenhada, você não precisa desenhar ela só num cantinho aqui do papel. Use o recurso que você tem no papel para expressar melhor a sua peça, trabalhar uma escala maior. Facilita no seu desenho, facilita você detalhar o seu componente. Tá? E aí você vai determinar, vai ser uma escolha sua. Dependendo da sua decisão, qual vai ser a vista frontal, qual vai ser a lateral, não importa se você usar o papel em forma de retrato, paisagem ou retrato. Né? Em pé ou deitado, ele funciona como representatividade, ok? Então, vocês vão fazer a representação desse componente. E aí eu tive dúvidas, né? Estou lá fazendo, estou com algumas dúvidas. Vou recorrer aos meus colegas para tirar a dúvida. Qual é seu melhor amigo? Lembra que eu falei a aula passada para vocês? O melhor amigo de vocês, logo, logo, é o SolidWorks. Por quê? Como eu posso usar o SolidWorks a fim de ajudar na realização do meu trabalho? Ele pode ajudar você a solucionar o seu problema. Primeiramente, você vai otimizando, aprendendo a desenhar melhor no software, e depois que você desenha no software, você consegue gerar as vistas e observar se o que você desenhou está correto. Como? Vou mostrar agora para vocês. Primeiramente, eu coloquei um segundo slide aqui com as dimensões da peça. Tá? Não que você precise respeitar essas dimensões para desenhar, você precisa respeitar somente a proporção. Tá? Mas o dimensionamento aqui não é ainda um ponto a ser discutido e aplicado neste momento da disciplina. No momento agora eu quero que vocês entendam as vistas e gerem. Se eu escolher essa vista aqui, quais são as arestas que aparecem, o que é oculto, né? O que é visível. E como a gente vai fazer isso? Vou pegar o software e vou desenhar a minha peça. Então vamos lá, eu vou desenhar aqui para a gente dar uma olhada aí rapidinho. Por exemplo, quando eu vou desenhar, primeiramente eu venho aqui em novo, né? Ó, vou mandando no tutorial, clico em peça, clico em OK. Ele vai abrir aqui o nosso primeiro plano de desenho, sketch de desenho aqui para componente, para a peça. Eu, particularmente, sempre coloco aqui na isometria, então clico aqui em vistas, ó. Né, ó, tem aqui vistas, clico aqui na isometria e clico no esboço. Ele vai aparecer os 3 planos. Aí eu vou começar a minha estratégia de desenho. Antes de eu começar a escolher o plano, eu volto lá no meu desenho e faço o quê? Faço o meu planejamento de desenho. Como assim planejamento? Qual face eu vou escolher para começar a desenhar? Por quê? Dependendo da face, eu vou usar a estratégia de adição de peça, remoção de peça ou a mista, adicionando e removendo. Geralmente a gente trabalha na adição e remoção de geometrias para chegar no nosso componente final. Então, por exemplo, se eu pegar essa face lateral dela aqui, né? Se eu for lá no meu PDF 3D, deixa eu abrir ele aqui de novo para a gente vai usar ele aqui para observar aqui a peça. Se eu escolher, por exemplo, vai pedir para confiar de novo. Okay. Essa face aqui, ó, para desenhar minha peça, essa geometria, vai ser legal, mas aí eu tenho que, depois essa aqui tá uma altura diferente, essa eu vou ter que remover esse material, remover aqui no centro. Pode ser uma estratégia? Pode.
Como também eu poderia desenhar talvez ela, nessa lateral aqui, né? Ó. Aqui, ó, se eu desenhar essa geometria aqui, eu já vou colocar o material nela, a espessura, depois eu só removo umas partes para gerar minha peça, talvez. Eu particularmente preferia essa geometria aqui, ó. Então eu vou por ela, tá? Vou pegar aqui e vou desenhar essa geometria. Primeiramente eu me preocupo com geometria, depois com as dimensões. Então, para eu terminar ela e ela ficar na posição que ela está expressa aqui, essa face, minha face, ela está onde? Ela está nesse plano frontal aqui, né? Ó. Ele vai planificar para mim. Vou pegar aqui a minha linha e vou começar a traçar. Eu sei que ela é mais ou menos aqui, vem para cá, faz isso, sobe aqui, olha aí, quase a nossa peça, né? Se eu olhar ela aqui, ó, olha aí, tá quase lá. O que que falta? Só dar as dimensões da geometria. E aí, eu vou dar só um aqui na linhazinha para interromper a linha, eu posso desativar ela aqui, e eu vou começar a dimensionar. Lembra que eu falei também para vocês aquela caracterização de que, como o software é um jogo, toda vez que eu tenho um jogo, eu vou aprendendo novas técnicas, novos códigos aqui, né, que eu vou otimizando lá no jogo e vou avançando na fase. Aqui também, conforme a gente vai utilizando, a gente vai aprendendo novas ferramentas, e essas ferramentas vão auxiliando a gente a desenvolver nossos desenhos. Por exemplo, antes de eu colocar qualquer medida, eu analisando aqui a imagem, eu sei que essa aresta aqui e essa aresta, elas são alinhadas, colineares. Aqui em cima também, né? Essas são paralelas, então são coisas que não estão expressas no meu desenho ainda. Por exemplo, eu posso clicar nessa linha, segurar o Ctrl ou o Shift aí e clicar nessa outra linha e falar que elas são colineares. Colineares que elas estão alinhadas, ó. Se eu arrastar uma, a outra anda junto. Essa aqui ela não está colinear a essa, se eu arrastar essa, só uma anda. Mas se eu clicar em uma, segurar Ctrl ou Shift e clicar na outra, eu posso falar que elas são, uma, Ctrl Shift na outra, falar que elas são colineares. Se eu arrastar uma, a outra arrasta. Veja que essa minha linha aqui, ela está meio inclinada, né? Ó, ela está meio torta. Posso clicar com o botão direito nela e falar que ela é vertical. Olha aí ela alinhadinha, tem até uma referenciazinha aqui, ó. Pronto. Vou voltar lá no meu desenho. Vou começar a observar as medidas de largura dela aqui. Essa espessura tem 10, entre elas tem 20, aqui vai dar 40, então é 10 também, né? Legal. Então vou vir aqui, vou falar aqui, ó, dimensão, que aqui vai ter 10, né? Esse outro também tem 10. E aqui entre elas eu posso clicar aqui e arrastar, né, ó, falar que tem 20. Como também, eu vou deletar ele aqui, ó, posso falar que dessa aresta até essa aresta também tem 20. Já tá 20 aí, ok. Né? Legal minha peça. Quando eu olho ela aqui novamente, essa minha aresta aqui tem 12, essa face aqui, ó, essa distância entre elas, e aqui, ó, daqui para cá, ó, tem 14. 12, 14, mais outro lado, para dar os 40, mais 14. Legal. Então, ó, se eu falar que daqui para cá tem 14, essa aqui, ó, tem 12. Consequentemente, se eu olhar aqui, ó, vai ter 14 também. Não preciso colocar, ele vai dar como sobrecota aqui, ó, tá vendo que ela já ficou até uma coloração diferente? Posso deixar ou não, não tem problema. Legal. Preciso ver as alturas da minha peça, né? Ó. Então, se a gente observar aqui, ó, desta aresta aqui até aqui embaixo, ó, ela tem 100. Essa altura aqui é 12. E daqui de baixo até o centro é 40. Até aqui em cima tem um raio de 30, então é mais 30. 40 mais 30, legal. Dimensão, eu vi que dessa aresta até essa aqui de baixo tem 100. Desculpa, cliquei errado. Tem 100. Vou tirar o zoom, beleza. Eu vi que daqui para cá tem 12.
né, ó. Legal. E aqui eu tenho 40 mais 30. Putz, quanto é 40 mais 30? Tem que pegar a calculadora? Não. Posso falar aqui 40 mais 30. Dou um Enter. Ele já mede lá o meu 70. Pô, coloquei as medidas em tudo. Por que ela não tá escura, tá azul? Posso clicar e ver aqui, ó. Cliquei nela. Ah, ela tá solta aqui, né, ó. Eu preciso o quê? Referenciá-la em função do zero máquina, né, ó, que a gente falou lá passada, a coordenada aí 0x, 0y, 0z. Então vamos colocar ela no centro aqui? Vamos. Se daqui para cá é 40, quanto é a metade de 40? Então eu posso vir aqui e falar que é 40 dividido por 2. Eu sei que é 20, mas só para vocês verem as contas. Vejam que tudo que está na linha vertical está escuro, né? Ó, está travado. Nossa peça toda, para deixar ela no centro. Eu posso falar que daqui de baixo até o centro aqui dela, ó, vai ser quanto? Vou abrir parênteses. 100 mais 70, que ela tem as duas medidas aqui, né? Ó, fecho parênteses, dividido por 2. Ela vai lá para o centro dela, que seria 85,5. Olha aí, toda escura, legal, né? Vou colocar na isometria só para vocês verem que ela está num plano aqui, né? Ó. E vou dar aqui recurso, ressalto extrudado. Opa, qual seria o tamanho dessa minha peça aqui, né? Ó. Vamos olhar lá no nosso desenho. A largura dela é 60. Poderia saber também se o raio é 30, 30 mais 30 é 60, né? Ó. Beleza. Pessoal, posso colocar 60 aqui. E aí ela vai estudar para um lado. Mas meu plano de origem está aqui. Ah, eu posso inverter ela, ir para o outro. Legal, mas aí meu plano está aqui. Poderia, por estratégia de desenho, falar que ele está no plano médio. Como assim plano médio? Ele vai colocar metade do comprimento para cada lado. E o meu centro vai ficar aqui no centro da peça. Legal. Vou dar um OK. Veja aí que foi feita a primeira parte da nossa peça. Vou colocar na isometria. Veja que a isometria está similar ao que a gente está mostrando aqui no nosso objeto, né? Ou seja, o que acontece? Eu vejo que ela já tem a proporção da nossa peça. Legal. E agora? Agora eu vou começar a remover as geometrias para dar origem à geometria final. Como? Vejo aqui que nós temos esse lado abaulado, né? Ó. Opa! Esse lado abaulado é duas curvas de raio 30. Não sei se vocês lembram lá do AutoCAD, mas existe o fillet, né? Opa, vou vir aqui, ó, fillet. São técnicazinhas que a gente vai aprendendo conforme a utilização do software, né? Raio, né, de arestas, constante, ela não é variável, ela não é em função de plano, de face, nem de superfície. Ela é essa aqui, né, de aresta. Ela tem um raio de 30. E ela ocorre aonde? Neste ponto, nessa aresta. Olha lá, legal. Se sem querer eu clicar aqui no plano, putz, não era aí que eu queria. Cancelo tudo? Não, venho aqui, ó, na minha árvore do produto, botão direito, excluir essa aresta, ó, e selecionar outra. Já posso selecionar as 4, né? A terceira e a quarta. Veja que ele vai gerar a minha geometria. Vou dar um OK. Opa, ele já gerou a parte redondazinha ali de cima. Legal. Quando eu olho a minha peça, analiso ela aqui, tenho 2 chanfros aqui embaixo, né? O que é chanfro? São faces em corte, né? De comprimento 12 de largura por 12 de altura. Muito bom. Posso vir aqui onde eu tenho um chanfro aqui no fillet, no setinho embaixo eu tenho um chanfro. O meu chanfro ele é medida ângulo, medida a medida, prismático, em função de um ponto ou em função do comprimento, né, da aresta. Não, ela é medida a medida. Por que medida a medida? Porque olhando lá eu vi que ela tem 12 por 12, ó. 12 por 12. Legal. Então eu vou clicar aqui. Ele é simétrico, não é assimétrico. Se fosse assimétrico eu tinha que dar 2 medidas, mas as medidas são iguais. Ele é simétrico. Comprimento de 12, né? Clico na minha primeira aresta aqui, ó. Opa, não estou conseguindo ver. Giro lá para ver ela. Essa aresta e essa aresta. Olha meus 2 chanfrozinhos feitos. Vou dar o OK. Legal, fez o chanfrozinho. Pessoal, sempre salvando a sua peça, tá? Não esqueçam disso. Se eu observar aqui agora, o que eu tenho agora? Um furo aqui, né? Ó. Diâmetro 25, uma altura 40 desse ponto inferior. Ele está concêntrico aqui com essa peça, né? Legal.
e ele passa por toda a peça. Nesta superfície, clico nela, esboço, vou deixar ela de frente aqui pra gente, círculo, né? Me preocupo primeiramente com a geometria, depois com a dimensão. Dimensão, opa, eu sei que ele daqui para cá tem 40. Legal. Sei que o diâmetro dele é de 25. Legal. E ele está no centro. Eu poderia usar uma medida deste ponto até o centro aqui da minha peça como 0. Ele vai ficar lá também. Como eu poderia falar também que, vou deletar só essa medida aqui, que esse centro, clico nele, seguro Shift ou Ctrl, e esse centro estão verticalmente alinhados. Legal, também ficou, né? Como eu poderia falar também que nem essa medida, nem essa, esse centro, se o Ctrl, o Shift e esta circunferência são concêntricos, ou seja, tem o mesmo centro. E ele foi para a posição. Veja que tem diversas formas de você referenciar seu componente. Está aqui ele desenhado, ó, recursos, corte, como passante, né? Ó. Legal. Ok. Passamos pela peça, nosso furo está feito aí. O furozinho na nossa peça. Beleza. Temos aqui outra geometria com 2 furos. Tem uma única forma de fazer isso? Tem várias formas. Vou usar uma forma aqui não muito convencional, só para vocês verem como é possível fazer de diversas formas uma geometria. Veja que quando a gente colocou a nossa peça aqui e extrusou ela, a gente deixou o centro dela, o zero peça no centro da peça. Consequentemente, o meu plano frontal está no centro da peça aqui, ó. Meu plano direito está no centro da minha peça, né? Ou seja, eu tenho um plano de referência. Vou pegar aqui meu plano frontal, vou clicar em esboço. Oi. Se arrastar o mouse, na peça, ela dá a linha de centro? Ela dá as linhas de centro, mais ou menos? Não. Para você ver esses pontos, você teria que ativar aqui, ó. Deixa eu só sair aqui, eu vou te mostrar. Tem aqui do lado, ó, nessa atalho, tem um olhozinho. Sim. Do lado tem uma setinha. Quando você clicar nessa setinha, você pode representar diversas coisas na sua peça. Linhas de centro, planos, tudo isso aqui, ó. Aí ele ativa e fica aparecendo. Se eu não quiser que apareça, eu posso vir aqui na setinha desativar ou só clicar no olho, ó, e ele some. Por exemplo, eu posso usar agora para pegar o meu plano, clicar aqui nesse olhozinho, clicar aqui no meu plano, ó, que eu vou usar, que é o plano frontal aqui, ó, clicar em esboço e depois apagar ele, entendeu? E deixar ele de frente. Eu posso ativar ele só para ele dar uma referência para mim e depois apagar. É nesse olhozinho aqui, ó. Beleza. Ele não fica aparecendo o tempo todo, justamente para não ficar tão poluída a sua peça. Tranquilo? Tá certo. Tranquilo. Entrei aqui no esboço desse plano, vou pegar a minha linha, olha o que eu vou desenhar aqui, ó. Vou clicar aqui, vou fazer uma linha para cá, uma até aqui, desço aqui, desço aqui, desço aqui. O que eu fiz aqui? Eu fiz o esboço desse meu furo. Como assim? A geometria que esse furo tem. Mas ali ele não está o furo ainda, porque eu vou cortar ele por revolução. Como assim? Eu vejo as medidas dele aqui. Quais são as medidas dele? Eu vejo que meu diâmetro maior aqui está expresso tudo nessa representação. Ou seja, eu sei que eu tenho um diâmetro de 20 passante total, um furo, um rebaixo de diâmetro 35 com profundidade de 6. O que é isso? Eu tenho um diâmetro de 20, é esse menor, ele é passante, e eu tenho esse furo maior, diâmetro 35, com uma profundidade de 6 milímetros, está aqui a profundidade dele. Então, com esses recursos, eu vou ver aqui na minha peça, dimensão, eu sei que essa altura daqui para cá, como eu estou desenhando só metade do perfil, seria 35, que é o diâmetro dele dividido por 2. Sei que esse meu aqui, o perfil dele é 10, que seria o raio, né? Legal. Sei que esse comprimento aqui, a profundidade dele é de 6. Olha aí, né? E que minha peça, ela está, esqueci de olhar, 25 centímetros, 25 milímetros aqui de inferior, né? O centro dela, ó, 25. Então, eu vou falar que essa minha aresta até essa minha inferior aqui está a 25.
Pô, mas o que quer dizer isso aqui, professor, que o senhor desenhou? Tranquilo, ó, eu desenho o perfil, vou vir aqui agora em recursos, ressalto, base varrido, seleciono ele, opa, não seria esse, desculpa, é esse aqui, ó, corte, revolução por base, né, ó, corte por revolução, seleciono aqui a minha geometria, o meu esboço aqui, clico nele, ele vai me pedir somente a aresta de giro, seria essa aqui, ó, clico nele, na minha aresta, seleciona, não está aceitando, só um minuto, vou entrar aqui no meu esboço novamente, deixa eu só sair dele e entrar de novo, na verdade ele saiu, vou entrar nele aqui, ó, pronto, venho aqui em ressalto, clico na minha aresta aqui de giro, ele já faz o giro, dou OK, ele já gera, não gerou, por quê? Editar recurso, a 360, linha 7, era para ele manter o resultado, era para ele ter feito o nosso furo, ele não fez, vou excluir ele aqui, só um minutinho, não que seja mais complicado, algum recurso aqui não deu certo. Estou ativo, ressalto base varrido, seleciono aqui minha aresta, está aqui ele feito, OK. Meu problema está no esboço. Quando eu ativar ele, deixa eu só ver ele de frente aqui de novo, ele está com as interseções corretas. Não deu certo este recurso. O que eu faço então? Descarto ele. Não vou usar ele, vou fazer de outra forma. Deixa eu só excluir ele aqui. Outras vezes que eu tinha feito e não deu certo. Tudo bem. Fiz ele aqui, não deu certo. Venho aqui na minha superfície, esboço. Boto ele de frente. Eu sei que ele tem um furo de diâmetro 20. Então veio a geometria. Dimensão da parte inferior até aqui. Ele tem 25 de altura. Ele tem um diâmetro de 20. E aqui ele está alinhado com o centro. Deste ponto com este, estão alinhados verticalmente. Recursos, corte passante. OK. Ele fez esse meu primeiro furo. E o segundo furo, eu venho na superfície novamente, esboço, coloco ela de frente aqui pra gente, desenho a minha outra geometria, furo maior. Sei que este furo e este meu menor são concêntricos. Seguro primeiro, seguro Ctrl Shift no segundo. Falo que eles são concêntricos, ele não aceitou, não. Seleciono um, seleciono o outro, concêntrico, pronto. O diâmetro dele é de 35, né, ó? 35. Recursos, corte. O corte dele não é passante agora, ele é cego, com profundidade de 6 milímetros. Dou um OK, está feita a nossa peça. Pessoal, por que nós desenhamos essa peça até este momento? Lembra qual era o nosso propósito? Desenhar as vistas dessa peça. Depois que eu fizer lá no papel, eu posso desenhar no software, e aqui no software, olha o que eu consigo fazer. Eu consigo, por meio das vistas, pegar aqui, ó, a vista frontal dela, então posso selecionar aqui uma vista frontal, vir aqui no método de exibição, ó, estilo de exibição, colocar as arestas visíveis. E ele me mostra todas as arestas visíveis e ocultas da peça, tá? Logicamente, se eu mexer ela aqui, ela ainda está com as arestas visíveis e ocultas. Posso vir aqui na minha visualização, colocar a vista frontal e ver aqui, ó, o que é pontilhado, ó, tá vendo o pontilhado aqui? Posso vir aqui, ó, colocar ela na minha vista superior e observar aí como seria a minha vista superior. Ou seja, você consegue gerar as vistas e observar lá se a sua resposta, se o seu desenho atende às vistas que a peça determina, tá? Eu quero que você, então, fica como atividade aí para vocês desenvolverem as vistas à mão livre deste componente. Tranquilo? Pessoal, essa atividade não contempla nota, era apenas para reforço do aprendizado, ok? Alguém
tem alguma dúvida, crítica ou sugestão em relação a esta nossa aula de hoje? Só lembrando vocês, coloquem o nomezinho, como alguns já colocaram, lá na chamada, na frequência aqui, né, no bate-papo, só para girar a lista de frequência. Alguma dúvida, pessoal? Professor, Oi. só uma dúvida, hein? Se eu fizer o furo ali errado, né? Vamos supor, se eu fizer o furo inferior lá, esse que tem um dentro do outro ali. Não era para ser naquele local, era para ser em cima da linha onde tá cortado ali, né? Onde tem O chanfro. acima Entendi. da linha do chanfro. Eu posso modificar esse Então, local? Colocar mais pra hoje cima? nós não estamos dando ênfase, nessa altura da disciplina, nós não estamos dando ênfase à dimensão, né? Nós estamos mais intuito de proporção e das arestas ocultas e visíveis. Esse é o intuito. Se você desenhar ele fora de posição, mas fazer a representação certa do furo, não seria problema. Mais para frente, nós vamos usar algumas caracterizações onde aqui, ó, a parte de medida vai ser levada em consideração. E aí, naquele momento, mas futuramente estaria errado, entendeu? O posicionamento dele. Mas hoje, o importante para a gente é a gente observar que como eu represento esse furo na minha vista lateral aqui. Primeiro que ele está dentro da peça, então ele é aresta oculta, né? E aí como ele seria representado. Tranquilo? Mas eu consigo reverter os furos, né? Tipo, reverter o passo que eu fiz, né? Lá, só clicar em cima do furo, eu consigo desfazer. Vou vir aqui no software, ó, por exemplo, tá aqui todas as ações. Primeiro corte que a gente fez, ó, foi esse furo aqui, ó. Se eu quiser mudar ele de posição, eu clico aqui na setinha do lado dele, porque uma coisa é o corte, outra é o esboço, né? Botão direito no esboço, editar esboço. Ele não tem mais diâmetro 25, é um diâmetro de 30. Vou colocar 30 aqui, ó. Legal. Quando eu saio, ele já altera todo mundo ali. Mas eu quero que o meu furo aqui só passe de um lado e não do outro. Então eu venho aqui, ó, no corte, ó, né? Botão direito, editar. Ele não é mais passante, ó. Ele é cego com a profundidade da espessura, né? É de 10. Não lembro a espessura. Eu posso vir aqui e falar, ó, até a superfície. Que superfície? Vem aqui e seleciono ela, por exemplo, né? É um exemplo. Ok. E aí ele fura só de um lado. Então, a qualquer momento, você consegue editar a sua peça. A minha altura aqui ficou errada. Eu posso vir aqui no meu esboço, ó, no primeiro esboço aqui, ó, e alterar. Não é 70, é 100. Olha lá. E quando eu sair, ele vai fazer a correção. Cuidado, às vezes uma alteração anterior pode impactar em decisões futuras, tá? Por quê? É estratégia de desenho. Esse furo aqui, ó, que a gente fez, a gente colocou ele, ó, a 25 do centro, né, de baixo, né, ó. Se eu não colocasse ele em função dessa posição, colocasse em função aqui, ó, em função da origem, né, ó. Só colocar ele de frente aqui para nós. Esse aqui, né, ó. Ok, um exemplo. Ele tá ali na posição, mas depois eu voltei lá no esboço inicial e falei que essa medida agora não é mais 100, é 120, veja que ele não vai se locomover na posição correta. Ele vai ficar lá porque ele ficou na posição correta. Acabou ficando porque a gente usou outra referência aqui, ó. O 85 ainda tá na posição aqui, ó. Mas se eu mudar esse centro agora, que seria 100, né, ó. Por exemplo, ele impacta lá na posição da minha peça, ó. Tá vendo que ele ficou mais alto? Uma estratégia de desenho. No momento como você referenciar uma peça, cuidado quando você editar outra, se ela não vai ser uma consequência lá de alteração da sua peça. Tranquilo? Tranquilo. Legal. Pessoal, mais alguma dúvida? Um questionamento? Legal. Qualquer dúvida, todo esse material de hoje está disponível lá no AVA, né? Então, quando você entrar lá na nossa aula hoje, de terça-feira, horário EF tarde, vistas ortográficas, ortogonais, tem a nossa aula, PDF 3D lá da nossa peça, e 2 vídeos de outros professores ensinando lá como você fazer a representação da sua peça no papel por meio das vistas, ok? Então, bom exercício, boa atividade, nos encontramos quinta-feira
no nosso horário EF, ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo no Fórum Online ou nosso grupo de WhatsApp, ok? Até mais, pessoal. Ok, Boa noite. professor, boa noite. Boa Até noite, mais, obrigado. professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor.